Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está no meu blog, cujo título é 10 Conselhos para Pregadores Iniciantes. Não é um texto recente, até porque tem bastante tempo que eu não escrevo no meu blog, embora eu pretenda voltar a escrever em breve. E é um texto que eu acredito que ele, apesar do tempo, ele continua mais atual do que nunca. Porque, mais do que nunca, aqueles que pregam a palavra de Deus precisam de uma boa orientação. E nesse texto eu compartilho os conselhos que eu gostaria de ter recebido há mais ou menos 25 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho e comecei inclusive pregando em praça pública para moradores de rua. Muitos não sabem disso. Minhas primeiras pregações se deram na Praça 15, no Rio de Janeiro, antes das obras que fizeram lá, neste local, e os primeiros ouvintes das minhas pregações foram moradores de rua, alguns dos quais eu tive a alegria de conduzir ao batismo nas águas, para a glória de Deus, e ver a transformação que o Evangelho faz em suas vidas. Então eu quero compartilhar com vocês aqui 10 conselhos para pregadores iniciantes, e eu vou aqui ler o texto do meu blog, não todo ele, eu vou pular aqui essa introdução, que está aqui. Se você quiser conferir com mais detalhes, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, para que você mesmo possa acessar o meu blog e conferir esse texto. Mas eu vou ler aqui, tecendo breves comentários a respeito de cada um desses 10 conselhos. Quero aproximar um pouco mais aqui a imagem. Então vejamos aqui. Primeiro conselho. Número 1. Pregue somente no texto bíblico que estiver ardendo em seu coração. Se você não estiver empolgado com sua mensagem, ninguém mais estará. Pregadores iniciantes geralmente procuram na Bíblia um texto para se pregar. Jamais devemos fazer isso. Nossas mensagens devem originar-se naturalmente do hábito de nossa leitura bíblica diária. Cultivando esse hábito, é inevitável que durante a semana não venhamos a ser impactados por algo que tenhamos lido. É dessa meditação nas Escrituras que surgem as pregações expositivas, ou seja, que expõem o texto bíblico. Essas mensagens são as mais edificantes. Devemos evitar as chamadas pregações temáticas, pois esse tipo de mensagem raramente nasce de um texto, mas daquilo que o próprio pregador decidiu dizer, usando o texto apenas a pretexto de um tema. Então esse é o primeiro conselho, que você tenha uma leitura diária das Escrituras, todos os dias, que você esteja lendo as Escrituras, não fazendo aquilo que alguns costumam fazer, eu vou abrir e aonde eu abrir eu vou ler. Não. Você até pode fazer isso também, se você quiser, mas nós precisamos ter uma sequência de leitura diária. Por isso que eu, já no final do ano passado, compartilhei aqui com os inscritos no meu canal um plano de meditação diária das Escrituras, um plano de leitura da Bíblia em um ano. E é um plano que eu não encontro, pelo menos na internet, um plano semelhante, no qual você lerá ao longo do ano, ao mesmo tempo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento, nesse plano de leitura, você lerá 2 vezes ao longo do mesmo ano. Então, por exemplo, começamos em janeiro Mateus e no final de junho nós concluímos o Apocalipse. E no dia 1º de julho nós já começamos novamente Mateus e terminamos no dia 31 de dezembro, terminamos o último capítulo de Apocalipse. Portanto, nós reforçamos mais o Novo Testamento, a Nova Aliança, do que o Antigo Testamento, que é lido ao longo de todo o ano. Então, dia 1º de janeiro, nós estamos iniciando Gênesis e dia 31 de dezembro concluímos Malaquias. Mas o Novo Testamento, ele é lido 2 vezes completamente ao longo do mesmo ano. E, inclusive, eu reorganizei a sequência dos livros. Por exemplo, entre um evangelho e outro, eu coloquei epístolas. Então você termina Mateus e não entra direto em Marcos. Aí nós vamos ter 1 ou 2 epístolas.
e depois de Marcos, antes de entrarmos em Lucas, a mesma coisa, e antes de entrarmos em João, a mesma coisa. Então, para que nós não estejamos lendo 4 evangelhos em sequência, um depois do outro, né, mas intercalados por epístolas também, que até nos ajudam a compreendermos aquilo que acabamos de ler em cada evangelho. Então, tenha um plano de leitura diário, medite na palavra de Deus todos os dias e ao longo da sua meditação diária, é inevitável, isso vai acontecer, um texto vai arder no seu coração. Você vai perceber que ao longo da semana, isso vai acontecer às vezes mais de uma vez. Você vai sentir que um dos textos que você leu queimou no seu coração, ardeu no seu coração e você ficou com vontade de compartilhar isso com outros irmãos. E é daí que nascem as melhores pregações. O texto bíblico, em primeiro lugar, ele tem que arder no seu coração. Porque se você não estiver empolgado com a sua mensagem, ninguém mais estará. Então, essa é a primeira dica. Segundo conselho, faça seu próprio esboço, ao invés de usar o de outra pessoa. Obviamente, o uso do esboço não é obrigatório, mas, caso você venha utilizá-lo, evite usar um esboço de terceiros. Mesmo que seja um esboço de Charles Spurgeon, faça o seu próprio esboço, segundo o que Deus estiver falando ao seu coração. Pregadores iniciantes geralmente caem na tentação de procurar esboços prontos, mas é preferível pregar sem esboço algum a usar um esboço que não tenha nascido de sua própria meditação nas Escrituras. Bem, eu creio que já está bem claro aqui o texto, eu não preciso nem comentar nada a respeito disso. Agora, o terceiro ponto, ele é muito importante também, porque esclarece o que é o esboço. E muitas pessoas se confundem ao fazer um esboço. Número 3. Ao elaborar seu esboço, escreva o mínimo possível. O esboço é apenas um guia, não é a pregação escrita. O esboço não é para ser lido, mas apenas consultado durante a mensagem. Tomando esse cuidado, você conseguirá pregar olhando diretamente para as pessoas e não para o papel. Pregadores iniciantes costumam escrever a pregação no papel, pensando que isso é fazer um esboço, e depois ficam lendo as páginas daquilo que escreveram, sem olhar para os ouvintes. Isso mata qualquer pregação. Para não cometer esse erro, anote em seu esboço somente as referências bíblicas e as palavras-chave que o farão lembrar-se do que se deve dizer, ou por qual caminho você pretende seguir. Imagine os pontos do seu esboço como se fossem estações de trem, as quais apenas pontuam o caminho pelo qual ele deve passar e que o conduzem ao seu destino final, nesse caso, a conclusão da sua mensagem. Meus queridos irmãos, muitas vezes eu preguei apenas com um pedacinho de papel pequeno e ali anotando apenas as referências bíblicas que eu queria mencionar durante a minha pregação. O esboço não é a pregação escrita, não é você escrever ali, né, palavra por palavra que você vai dizer durante a mensagem. Muitas pessoas cometem este erro e acabam sufocando a pregação e a própria atuação do Espírito Santo. Algumas pessoas, por outro lado, pensam que quando fazemos um esboço, nós estamos inibindo a atuação do Espírito Santo. Isto não é verdade, desde que façamos o esboço segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E por que fazemos o esboço? Anotando ali os principais pontos da nossa pregação e as referências bíblicas, justamente porque somos seres humanos e podemos nos esquecer, podemos pular alguma parte importante. Então, anotamos e permitimos que o Espírito Santo nos use ao longo de cada ponto da mensagem. Então, o esboço ele deve ser feito debaixo de oração, ele deve ser feito conforme o texto bíblico lido. Nós não podemos inventar nada, nós precisamos ser bíblicos e consolidar a nossa pregação com referências bíblicas que não podem ser em excesso. Então, ainda falando sobre
o esboço e o propósito da nossa pregação, vamos para o ponto número 4. Uma boa pregação tem um só propósito, um alvo bem definido. Esse alvo, também chamado de proposição, precisa ser dito logo na introdução da mensagem. Os ouvintes querem saber a respeito do que você irá falar. E se você não esclarecer isso logo no início da mensagem, dificilmente eles lhe darão atenção no restante da mesma. O ideal é que a proposição seja clara, bem enfatizada e relembrada no decorrer de toda a pregação. Então, eu espero que você tenha compreendido, né, o que foi dito aqui, que, a meu ver, está bem claro. Você tem que ter uma proposta com a sua mensagem. Sobre o que você vai falar. Você lê um texto, mas qual é o foco principal desse texto? Porque nós podemos pregar, todos nós, num mesmo texto, e cada um de nós podemos trazer um foco diferente dentro daquele texto bíblico a respeito do qual nós vamos pregar. Então, que você tenha um alvo, que você tenha um propósito, porque se você não tiver, ninguém vai sequer se lembrar o que você pregou. Para que uma pregação ela fique lembrada para o resto da vida, é preciso que você tenha nesta mensagem um propósito bem definido, um alvo específico, e que você conclua a sua mensagem tendo chegado a este objetivo. Número 5. Os pontos da mensagem precisam estar ligados ao seu propósito e aos ouvintes. Não é necessário haver muitos pontos em sua mensagem para que você comprove o que deseja enfatizar. 3 pontos é o ideal. Quando muito, 4. 7 pontos torna a mensagem extensa demais. 10 pontos, nem pensar. Mas todos eles devem originar-se do texto e estar ligados à proposição, ou seja, devem ter algo a ver com o foco da sua mensagem. E não somente isso, mas os pontos precisam também estar ligados aos ouvintes, ou seja, devem ter alguma significação para suas vidas. Durante toda a mensagem, o pregador deve deixar claro por que a palavra que ele está pregando tem relevância para os seus ouvintes e como ela se aplica em suas vidas. O desprezo em se aplicar a mensagem na vida dos ouvintes é o que a torna desinteressante e, consequentemente, cansativa. Infelizmente, muitos pregadores cometem esse erro. Então, meus queridos irmãos, não se esqueçam disso. Nós precisamos fazer com que os pontos da mensagem estejam ligados ao propósito da mensagem e que este propósito da mensagem tenha significação para os ouvintes. Seja algo prático, seja algo relevante, seja algo que venha trazer diferença em suas vidas. Então, tome cuidado com isso quando você preparar a sua mensagem. Sexto conselho: não sobrecarregue sua mensagem com referências bíblicas. Basta uma referência para cada ponto da mensagem. Raramente é necessário mais do que isso. Ou os seus ouvintes creem na palavra, ou não. O que eu quero dizer com isso? Você tem um texto bíblico, e do texto bíblico você está tirando os pontos da sua mensagem. E todos eles giram ao redor do propósito da sua pregação, da mensagem principal que você quer trazer para os ouvintes. Então, cada ponto da mensagem, ele precisa ser, digamos que, fortalecido, mais embasado ainda com a própria Bíblia, com a Escritura Sagrada. Claro que você pode usar ilustrações, né, em cada ponto da mensagem, para que a mensagem fique ainda mais clara, mais interessante. No entanto, é importantíssimo que para cada ponto da mensagem você traga pelo menos uma ou duas referências bíblicas. Eu diria que 2 no máximo, não vejo a necessidade de mais do que isso, para que você esteja ali mostrando que o que você está trazendo
não é nada fora da palavra, você está realmente dentro da Escritura Sagrada, amém? Mas não sobrecarregue a sua mensagem com muitas referências, basta uma referência bíblica, além do texto que você leu no início, para cada ponto da mensagem. 7º conselho para os pregadores iniciantes. Toda pregação do Evangelho deve se fundamentar em Cristo. Sendo assim, compare o que pretende dizer com o que Cristo ensinou. Tenha certeza absoluta de que você não estará pregando ensinamentos errôneos. Isto é muitíssimo importante. Na dúvida, seja humilde e pergunte ao seu pastor. Então, eu considero isso importantíssimo, especialmente quando nós pregamos no Antigo Testamento. Vamos dar um exemplo. Alguém decidiu pregar no texto bíblico que diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Hã? E aí, como é que vai ser essa mensagem? O próprio Senhor Jesus disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então, nós precisamos passar a nossa mensagem pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos peneirar o nosso texto à luz da nova aliança que temos em Cristo Jesus. Número 8. Conselho número 8. Seja você mesmo, isso é importantíssimo. Não tente imitar outros pregadores. Tenha seu próprio estilo. Se você não acreditar em você, ninguém mais acreditará. Lembre-se também de que não adianta pregar uma coisa e viver outra. O exemplo do pregador fala mais forte que sua pregação. Creio que não preciso nem falar mais nada a respeito disso, a não ser talvez de que se você visitar o canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Bíblica Cristã, você lá encontrará outros pregadores além de mim, e você perceberá que cada um de nós tem o seu estilo próprio, porque eu realmente dou essa liberdade aos demais pastores da nossa igreja, aos demais pregadores. Nós temos evangelistas que pregam a palavra, obreiros, diáconos, temos irmãos em Cristo que nem têm nenhum cargo eclesiástico, mas que pregam a palavra também, e cada um destes irmãos pregam com total liberdade no seu estilo. Cada um tem o seu estilo próprio. Ninguém aqui fica imitando o meu tom de voz, o meu jeito de falar, de gesticular, como infelizmente acontecem em certas igrejas que mais parecem franquias, que precisam todas elas estar dentro de um molde, né? Então não, isso não acontece na Igreja Bíblica Cristã, na igreja que eu pastoreio, porque uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter é a sinceridade, nós sermos autênticos, nós sermos nós mesmos, não estarmos colocando uma máscara, não estarmos imitando ninguém. Temos que imitar única e exclusivamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 9. Por mais dura que seja a mensagem, pregue com amor. Tenha compaixão pelas almas. Termine sempre sua pregação semeando esperança e fé nos seus ouvintes, lembrando-lhes da misericórdia de Deus, o qual é poderoso para transformá-los e transformar suas vidas. Conclua sua mensagem positivamente, motivando seus ouvintes a uma conversão genuína por meio do arrependimento e da confissão de pecados em oração. Então, que não nos esqueçamos disso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus assim amou o mundo, como podemos nós também não amar aqueles que estão nos dando ouvidos quando pregamos a palavra de Deus? Precisamos pregar com amor. Número 10. Aliás, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Quando eu digo que precisamos pregar com amor, eu não estou com isso dizendo que não temos que dizer a verdade. Eu estou dizendo exatamente o contrário, que a verdade precisa ser dita, porém ela precisa ser dita com o fim da salvação das almas, e não de condená-las ao inferno. Podemos denunciar o pecado, e devemos fazer isso, mas com o objetivo de que
os ouvintes se arrependam e de que eles estejam se convertendo a Cristo. Então precisamos pregar com amor. Certa vez, um amigo meu me disse a respeito das minhas pregações, ao jogar milho para os pombos, eles vêm comer o milho, mas se nós jogarmos com violência, eles voarão e não comerão o milho. E eu entendi porque ele me falou aquilo. Porque antigamente eu pregava com muito mais dureza e minhas mensagens eram até assustadoras. E então, depois que eu ouvi esse conselho, eu meditei a respeito disso e, orando, reconheci que eu precisava pregar com mais amor pelos ouvintes e não com ódio pelos pecados que eles cometiam, mas compreendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, nós temos sim que nos revoltarmos contra o pecado, mas não odiando os pecadores, mas tendo misericórdia deles, porque eles são vítimas de demônios e precisam de libertação. Então, quando pregamos, não se esqueça dessa ilustração de alimentarmos os pombos. Se nós jogarmos o milho com força, eles voarão, mas se nós dermos o milho para os pombos comerem com cuidado, sem nós os assustarmos, então conseguiremos o nosso objetivo de alimentá-los. E os irmãos precisam se alimentar da palavra de Deus. Então que nós não os afugentemos com mensagens que sejam muito duras do início ao fim. Ainda que elas comecem com dureza e rigor, elas precisam terminar, lembrando que o nosso Deus está pronto a perdoar os pecados de todos aqueles que se arrependerem e que os receberão e que o Senhor os recebe com amor para que eles tenham vida eterna. Amém? E finalmente o 10º ponto, que eu considero tão importante quanto os demais. Gaste tempo meditando e orando sobre sua mensagem. Aliás, esse talvez seja o ponto mais importante. Não há nada pior para um pregador do que ele estar desprovido da unção. Portanto, cultive uma vida de oração. Encha-se do Espírito Santo e permita que ele pregue através de você. Não confie em si mesmo, mas na unção de Deus que opera através da sua vida. Repito, não confie em si mesmo, mas na unção de Deus que opera através da sua vida. Meus queridos irmãos, isso é o mais importante de tudo. Apesar de ser o 10º ponto, é o fechamento desta instrução tão importante para nós a respeito da pregação. Que você coloque Deus em primeiro lugar, que você se humilhe na presença de Deus, que você esteja se enchendo do Espírito Santo, andando em santidade, para que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. O Senhor quer usar você, mas é importante que você seja um instrumento lavado em suas mãos, que você seja limpo de coração, que você esteja com a sua mente desprovida de qualquer segunda intenção, que a sua motivação seja correta na mensagem, a salvação das almas e não a exaltação própria. E por isso, depois de escrever esse 10º conselho, eu acrescentei aqui que mais cedo ou mais tarde ocorrerá aplausos durante a sua pregação, algo que você não deve forçar, mas que acontecerá espontaneamente. Sempre que isso ocorrer, lembre-se de que esses aplausos não são para você, mas para a palavra de Deus que está sendo pregada. Não há nada pior que um pregador soberbo que busca glória para si mesmo. Mantenha-se sempre humilde. Somente a Deus seja a glória. Então, que você esteja se enchendo do Espírito Santo e transferindo para Deus toda a glória. Que não seja você o pregador da palavra de Deus, mas o Espírito Santo através de você. Eu espero que esta mensagem tenha sido importante para você, que prega a palavra de Deus, seja em locais com placa de denominação, ou nos lares, ou em praça pública, seja onde for. Eu quis trazer aqui para você esses 10 conselhos para pregadores iniciantes, e eu espero
que você esteja sendo grandemente abençoado por eles, para a glória de Deus. Que Deus continue então assim te abençoando e que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.